Olá, nessa semana a gente vai falar um pouco sobre a jornada de dados e o armazenamento de dados. Então, vamos começar hoje falando um pouco sobre essa jornada de dados. O que seria isso? Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o que de fato é essa jornada de dados, né? Como que você faz para fazer a tradução para accounting é um pouco complicada, assim, como que você faz para fazer está pronto para uma auditoria, né? Você fazer uma prestação de contas, um relato dos seus dados, né? E sobre a evolução do modelo. Então, a gente vai falar um pouco sobre Machine Learning Metadata e, ao longo da semana também, usando essa biblioteca, né, ML Metadata, para rastrear as mudanças dos dados. Então, a jornada dos dados, ela passa por você ter as features brutas, né, e os labels, que, como a gente já viu, que precisam de tratamento para ser utilizadas no modelo de machine learning. Por exemplo, você tem uma feature que é o nome da rua, por exemplo, como a gente fez nas aulas passadas, alguns vídeos passados. Você precisa transformar isso em algo mais legível e compatível com o modelo de machine learning. Em seguida, a gente tem, né, o mapa entre saída e entrada, ali, nesse caso representado por um scatterplot, até chegar a um modelo que vai aprender a mapear essa entrada e saída. Né? Então, a transformação de dados, os dados vão sendo transformados, desde o tratamento de dados, né, a limpeza desses dados, retirar outliers, o dimensionamento, redução de dimensionalidade, tudo que foi passado na semana passada aí, é um processo inteiro de mudança de dados. Né? O modelo, é importante que o modelo aprenda a transformar esses dados no seu pipeline, né, no seu processo todo, transformando os dados brutos até chegar na saída desejada. Então, você entender onde estão os erros do seu modelo, por exemplo, e seus pontos fortes e fracos, também requer o entendimento da transformação de dados que passaram por todo esse processo. Né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre artefatos, né, um pipeline de machine learning. Então, artefatos seriam, o que é um artefato nesse caso, nessa linguagem aqui? São todos os dados e objetos, né, que são produzidos ao longo do pipeline, dos componentes. Isso vai incluir os dados em diferentes estágios de transformação, o esquema, o modelo em si mesmo, as métricas, né? E então, à medida que vai sendo executado o pipeline, vão sendo produzidos esses artefatos. Então, a gente já falou um pouco, talvez na primeira semana ou segunda do curso, sobre a proveniência, né, e a linhagem dos dados. A cadeia de transformações, né, são as cadeias de transformações que levaram à criação de um artefato em particular. E é muito importante que isso tudo esteja muito bem relatado, né, anotado, para facilitar depois o debug, né, que seria procurar erros, né, e correção de erros, e também a reprodutibilidade. Né. Então, por que importa a proveniência dos dados? Então, vai ajudar no debug, né, e também no entendimento do pipeline de machine learning. Então, inspecionar os artefatos em cada ponto do processo de treinamento, fazer rastrear, né, um treinamento de volta ali. Você fez um treinamento, mas como foi feito aquele treinamento? Né? Até para quem está trabalhando com pesquisa, é importantíssimo você fazer essa proveniência dos dados para que você, na hora de escrever um resultado ou de melhorar um resultado, saiba onde fazer, o que foi feito naquele momento. Né? Eu já vi muito aluno que fica perdido, né, em algum momento do trabalho por tantas tentativas já feitas. Né? E comparar, né, as execuções de treinamento.
Então, nessa linhagem, a gente tem também algumas regulações. Aqui no Brasil, a gente tem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as organizações precisam fazer o rastreamento e organização de dados pessoais de forma muito sensível, né, de forma muito detalhada. E, nesse caso, a linhagem de dados é extremamente importante para fazer esse compliance, né, regulatório. E também para interpretar resultados. Então, você pode observar, você pode enxergar um modelo de machine learning como um pipeline de processo de transformações de dados, até chegar numa sequência que leva a predições, né? Então, uma sequência de transformações. Isso fica bem simples quando você observa aí uma rede neural convolucional, por exemplo, em que você começa com aquela operação de uma convolução, né? Uma máscara que vai se movendo pela imagem, extraindo informações, criando vários mapas. Esse mapa que era em 3 dimensões, ele vai se tornando multidimensional, você vai mudando as dimensões, transformando esses dados, até chegar no final numa rede geralmente densa, né, totalmente conectada, e ter uma saída que seria um número, 2, 3 números. Então, se trata de uma transformação de dados também. Então, é importante aí a gente entender como que o modelo está evoluindo ao longo das suas tentativas e iterações até chegar no resultado final. E nesse ponto, o versionamento dos dados é importantíssimo. Então, você tem um grande desafio aí nesse gerenciamento do pipeline de dados. Porque machine learning requer reprodutibilidade e com machine learning os dados têm ganhado mais importância até do que o próprio código, né? Então, você que está trabalhando aí já deve ter experiência com versionamento de código, utilizando GitHub, GitLab, né, qualquer repositório aí de código. E a gente tem também o versionamento do ambiente em si, né, que é o Docker, por exemplo, ou Terraform e outros, mas que você controla as versões dos pacotes instalados, a versão do sistema, etc. Agora, versionamento de dados é algo que está iniciando ainda. Por quê? Você tem alguns desafios, porque código são arquivos pequenos e também os ambientes, né? Já os dados são arquivos enormes, né? Então, a gente tem um desafio no controle de versionamento. Você não pode criar muitas versões porque vai criar uma necessidade de espaço muito grande, né? Mas tem algumas ferramentas aí, como a DVC e o Git LFS, né? Large File Systems, né? E estão começando, mas a gente vai ter que ficar de olho e aprender a utilizar.